Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Daqui a pouco o nosso assunto vai ser como está sendo o gasto do governo federal no combate à pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde usou até o momento cerca de 30% do crédito extraordinário que foi aberto para as ações de combate à pandemia. A gente vai explicar como isso acontece daqui a pouquinho aqui nesse episódio. Antes, deixa eu lembrar a promoção do mês de junho para você que é ouvinte do 15 Minutos. Só R$ 2,40 por mês nos primeiros 6 meses para virar um assinante da Gazeta do Povo. Assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Na descrição do episódio de hoje tem um link para você ir direto aí ao campo onde pode virar assinante da Gazeta do Povo. Em audiência da Comissão Mista de Combate ao Coronavírus, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou como foram distribuídos os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia no Brasil. Nós vamos buscar assegurar a transparência e agilidez na aplicação de cada centavo federal de saúde que nós temos aqui. É de se imaginar que em uma situação de pandemia, como a gente está vivendo, o governo pensa em gastar tudo que tem direito, para as ações de combate à doença na área da saúde. Pois é, pelo menos aqui no Brasil está acontecendo algo um pouco diferente. Com o país ostentando aí o segundo maior número de casos no mundo, o Ministério da Saúde gastou até agora menos de 30% do crédito extraordinário liberado para o enfrentamento da Covid-19. Hoje aqui no 15 Minutos eu recebo a repórter Camila Abrão, da editoria de República da Gazeta do Povo, e ela nos ajuda a entender o porquê de o Ministério ter esse gasto meio tímido até o momento. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o orçamento previa para a área de saúde cerca de 140 bilhões de reais em 2020. Outros 40 bilhões foram destinados pelo Congresso Nacional por meio de créditos extraordinários. Apenas 11 bilhões desses recursos, o equivalente a 1/3, foram gastos até agora. Ô Camila, quanto que o Ministério da Saúde tem à disposição para gastar no enfrentamento da Covid-19 e quanto que gastou até o momento, hein? Então, essa parte é um pouco complicado. O dinheiro vem de lugares diferentes, digamos assim. O ministro interino, o general Eduardo Pazuello, esteve na Câmara dos Deputados essa semana para falar sobre os gastos. E lá ele apresentou que, de gastos extraordinários que chegaram até o Ministério, foi um total de 39,3 bilhões. E nós tivemos mais 39,3 bilhões de reais em créditos extraordinários para enfrentarmos o Covid-19. Começo colocando esses números e explicando como esses números foram destinados e utilizados. Mas o próprio ministro falou que entre aspas, foram gastos até agora 10,9 bilhões, que não dá nem 30% desse valor de crédito extraordinário no combate ao coronavírus, Além disso, existe o valor que veio da Lei Orçamentária Anual de 2020, que é um valor geral para o Ministério da Saúde. Esses 39,3 bilhões é um valor extraordinário. O dinheiro da LOA de 2020 é um total de 138,9 bilhões. Daí já é um valor para gastos gerais do Ministério. Além disso, tem a ação orçamentária, que é a 21C0, que é uma ação de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O interessante é que essa ação orçamentária ela tem uma previsão de gastos de 44,2 bilhões. Desse total, isso para vários ministérios, não só o da saúde. Desse total, 13,9 bi foram pagos para vários ministérios, mas o Ministério da Saúde foi o que recebeu a maior quantia, com 11,2 bilhões pagos, executados. Isso segundo o monitor do Tesouro Nacional, que mantém ali diariamente a atualização dos valores. E esse valor foi pago, então, que é 11 bilhões, esse da ação orçamentária, né? Isso. Quando a gente fala nos gastos, a gente tem que pensar separado. São os gastos previstos, que eles chamam, Que eles acham que vão gastar. Isso normalmente acontece quando se decide o valor
anteriormente, né, o valor que vai ser gasto para cada área do governo, eles preveem um valor de gastos. E aí tem um valor que é ajustado ali, que eles acham que vão pagar conforme compras, esse tipo de coisas, e aí o valor é realmente pago. Então, o valor pago pelo Ministério da Saúde durante esse período do enfrentamento do novo coronavírus, de toda a pandemia aqui no país, não chega ainda aos 30%, está em torno de 27%, quase 28%. O que, se você for pensar com a situação que a gente tem enfrentado, caótica em alguns estados, com falta de EPI, falta de leitos, é de se pensar, né? Aquisição de EPIs, fornecimento de testes, aluguel de leitos, de UTI, no caso de aplicação direta, repasses de recursos per capita para enfrentamento à Covid. E o que diz o ministro da Saúde, que é interino, né, o general Eduardo Pazuello, sobre esse assunto? Então, o Pazuello, até na Câmara, ele participou de uma audiência com os deputados na terça-feira, dia 23. Ele considerou que o volume de gastos até agora é bom. Ele disse que é um bom volume de gastos para o momento. Ele foi lá para explicar as ações do Ministério, claro, né? E falou que o que tem acontecido, que não chegou a ser gasto mais de 30%, é a burocracia que se enfrenta para conseguir finalizar as compras, falta de portarias para regulamentar os gastos, alguns projetos que ainda precisam serem ajustados. Então, ele falou que eles esbarram em diversas barreiras, ali, em diversas dificuldades. Mas, até o momento, o ministro interino considerou que o volume de gastos era bom. Então, é isso que ele diz. Bom, é importante a gente citar também, explicar, né, que as ações do governo no combate à Covid não estão, claro, só concentradas na área da saúde, né? E como é que estão, então, como é que são esses gastos gerais aí da administração no combate à pandemia, hein, Camila? O orçamento total das ações de combate, elas envolvem também toda a questão econômica. Então, tem o auxílio emergencial, o socorro às empresas, o fato do governo se dispor a completar a parte dos salários de empresas que não estão conseguindo pagar o total. Então, tudo isso entra na conta. Todas essas ações, inclusive as econômicas, entram na conta. Segundo o monitor do Tesouro Nacional, que fica atualizando esses dados diariamente, foram previstos um total de gasto, contando saúde e economia, de 404,2 bilhões. Nesse período de luta contra a Covid. Mas foram pagos, de fato, isso até quarta-feira, ontem, né, dia 24, 177,4 bilhões, ou seja, 44% do programado. É importante lembrar que desse 44% do programado que já foi pago, a maior fatia já executada, já paga, foi para o auxílio emergencial, que deu coisa de 95 bilhões, mais ou menos. Então, é preciso ver também que tem todas essas linhas de frente do governo, né, que ainda não completaram, digamos assim, o valor programado. Apresento aos senhores que o problema hoje não é recurso. O problema não foi recurso. Os estados e municípios tiveram capacidade alocada por recursos de fazer o seu preparo. Bom, o resumo da ópera, então, é o seguinte, né? O governo, aí o Ministério da Saúde, tem mais dinheiro para gastar no enfrentamento da Covid-19 e espera superar algumas dessas barreiras aí que você citou para poder investir nesse combate, né, Camila? Isso. O Pazuello mesmo, em uma das poucas coletivas que ele participou como ministro interino, se eu não me engano, ou antes, um pouco ainda quando era o ministro Nelson Teich, ele falou que por falta de dinheiro, ele chegou a afirmar que por falta de dinheiro o Brasil não ia sofrer com a Covid, que tinha dinheiro, mas o Ministério esbarrava em várias situações ali, dificuldade para comprar respirador, dificuldade para comprar EPI, para acertar a contratação de leitos. Então, assim, a gente não sabe exatamente quais são as dificuldades, mas é uma situação, se você for pensar, bem complicada, né? Porque o dinheiro
aparentemente está ali, mas ele não chega na ponta, que são as pessoas que estão sofrendo com a doença, tanto as infectadas, quanto o pessoal que precisa da ajuda econômica. Então... Camila, obrigado. Até a próxima. Até. Olha, outro assunto importante aqui no episódio de hoje do podcast, hein? Lembra que no último episódio eu conversei com o Olavo Soares, lá de Brasília, sobre a aprovação no Senado daquela nova data para as eleições de 2020, né? O adiamento das eleições, claro, por causa da pandemia do coronavírus. Segundo o projeto aprovado no Senado, as eleições deveriam acontecer o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Só que a gente deixou bem claro, né, nessa conversa, você pode ouvir inclusive todo o episódio do podcast que está lá no nosso feed, no seu agregador preferido, você pode ouvir. A gente falou, Olavo e eu, que faltava passar pela Câmara o projeto. É uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, então para ser aprovada definitivamente tem que passar tanto no Senado, onde já passou, já foi aprovada, quanto na Câmara. Acontece que a informação dessa quinta-feira é que na Câmara dos Deputados pode ser que a situação fique um pouco complicada. Isso porque o bloco, que é conhecido como Centrão, né, inclusive pressionado por alguns prefeitos em todo o país, os deputados do Centrão estariam se movimentando para barrar no Congresso o adiamento das eleições municipais. O Centrão, inclusive, já avisou que não deve dar os votos necessários para que essa proposta seja aprovada na Câmara. Essa proposta, repito, que recebeu o sinal verde já do Senado, né, prevê eleições para a escolha de prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno. O que acontece? Segundo reportagem que está inclusive publicada na Gazeta do Povo, o discurso oficial desses parlamentares que são contrários à mudança, né, principalmente ligados ao Centrão, é que nada garante que postergar o dia da eleição em 42 dias vai fazer com que a pandemia esteja controlada, né, nesse período. Na prática, porém, essa resistência teria um outro motivo. Muitos deputados avaliam que jogar as eleições para o dia 15 de novembro beneficiaria a oposição. Por quê? Porque os prefeitos argumentam que adiar a corrida eleitoral favorece adversários, porque daria mais tempo para que os candidatos rivais se organizassem, né, e fizessem a campanha, mesmo que de forma virtual. A avaliação geral desses prefeitos ligados aí e que têm a voz, vamos dizer assim, no Congresso, no bloco do Centrão, na Câmara, a avaliação deles é de que, como a pandemia dificulta o debate político, quem já está no cargo leva vantagem. Então, por trás dessa resistência no adiamento das eleições estaria esse motivo. O fato é que, como eu disse, ainda precisa ser aprovado na Câmara e não se sabe quando vai à votação essa PEC, que pode ou não agora, né, adiar as eleições deste ano para novembro. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já disse em algumas oportunidades que é totalmente contra a extensão de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, aquela possibilidade de jogar a eleição lá para frente, 2021 ou 2022, mas ainda não se posicionou concretamente sobre quando essa PEC que adia para novembro, né, as eleições, pode ser votada no plenário. Então, alguns defendem a data de outubro, porque acreditam que a situação não vai estar muito diferente de novembro ou dezembro, então que é melhor, com os protocolos necessários, realizar a eleição. Os médicos consideram que não, que é melhor novembro ou dezembro. Eu convivo com a ideia dos médicos, mas aqui você vai precisar de 3/5 de votos para autorizar o adiamento da data da eleição. Você acompanha todos os detalhes deste assunto na Gazeta do Povo e também aqui no podcast 15 Minutos. Ponto final no 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, na minha conversa com a Camila Abrão, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Senado. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!